pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito importante, que é sobre o bruxismo infantil, e ele é muito importante principalmente para os pais e para as mães que têm crianças que estão apresentando sintomas de ranger de dentes e de apertar, e principalmente para crianças de ranger os dentes durante a noite. Crianças de 13 a 15 anos que sofrem algum tipo de abuso verbal nas escolas têm 4 vezes mais chances de apresentar algum tipo de bruxismo noturno. Isso é muito importante da gente conversar. Um estudo feito numa universidade dos Estados Unidos pegou 2 grupos de crianças, um que sofria bullying no colégio e o outro que não sofria nenhum tipo de bullying. Dentro do primeiro grupo de crianças que sofriam bullying, 65% das crianças apresentavam bruxismo noturno. Dentro do grupo das crianças que não sofriam bullying, apenas 17% das crianças apresentaram algum tipo de bruxismo. Então, esse é um assunto muito importante que não pode passar despercebido nas casas de muitas famílias. Se seu filho apresenta algum tipo de bruxismo, se ele range os dentes durante a noite, você tem que ficar muito esperta, ir ao colégio, conversar com os professores, ver se está acontecendo algum tipo de problema. Se for problema familiar, se for problema escolar, isso deve ser diagnosticado para poder evitar grandes problemas para a criança. O bruxismo em criança ele vai causar os mesmos sintomas e as mesmas consequências do bruxismo em adultos. Ele não vai acelerar a queda do dente de leite nem nada do tipo, porém ele pode causar desde novo desgaste incorreto da articulação. E isso a longo prazo, como ele começou muito novo, pode causar um problema sério para ele mais para frente. Ele pode ter que conviver com dores desagradáveis durante toda a vida. O tratamento das crianças também é bem parecido com o dos adultos. É necessário um acompanhamento psicológico concomitante das crianças e dos pais para identificar o que está causando essa descarga de tensão na criança. Se é algum problema, como falei antes, na escola, ou se é algum problema familiar, costuma acontecer bastante na separação de pais e em algumas situações de doença ou de problemas financeiros na família. O dentista que for acompanhar o caso dele vai indicar provavelmente também o uso da placa miorrelaxante, porém como a criança está em fase de crescimento, isso é bem mais complicado. Se essa criança precisar usar a placa, ela terá que fazer controles periódicos, toda hora tem que fazer uma placa nova, trocar, adaptar, para que essa placa não atrapalhe o crescimento da maxila ou da mandíbula e ela não tenha nenhuma deformidade facial. Além de tudo, é muito importante uma higiene do sono. Isso aí muitos psicólogos explicam que a criança antes de dormir precisa desligar a televisão, desligar os joguinhos de computador, de celular e entrar no ritmo de sono, diminuir a aceleração antes de dormir para evitar tensões durante a noite e evitar um sono muito agitado. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, a gente pode continuar conversando. Esse assunto de bruxismo infantil não é brincadeira, é muito importante. Então, se seu filho apresenta algum tipo de sintoma de bruxismo, abre o olho, fique esperta e tenta identificar da onde está vindo essa tensão e ela pode às vezes te ajudar a identificar algum tipo de abuso infantil.